E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Na história dos mercados, uma regra nunca mudou: informação gera antecipação e antecipação gera fortuna. Não é sobre quem descobre, é sobre quem entende antes que o resto do mundo perceba. E toda vez que uma nova revolução começa, ela não chega com manchetes, ela chega com sinais. E nos últimos dias, um desses sinais apareceu. Passou silenciosamente, quase despercebido, mas quem realmente observa o mercado sabe, não foi acaso, foi um aviso. Enquanto muitos ainda discutem se o XRP parou, os maiores bancos do planeta começaram a se conectar ao XRP. Sistemas, infraestruturas, fluxos inteiros de liquidez sendo plugados de forma silenciosa. E quem conhece o mercado sabe o que isso significa, porque bancos não se movem por impulso, eles se movem quando algo grande está prestes a mudar. E outro sinal apareceu logo em seguida, um alerta direto. A narrativa de que o XRP não vai a lugar nenhum está sendo construída exatamente agora, não porque seja verdade, mas porque a próxima fase do mercado não foi feita para quem desiste antes do tempo, não foi feita para o varejo. Enquanto o público tenta entender o que está acontecendo, o XRP está sendo preparado para um papel muito maior do que o preço atual deixa transparecer. E é aqui que o jogo muda completamente. Os que vão estar do lado certo desse movimento são exatamente o que estão assistindo isso agora. Então, se você quer estar entre eles, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque o jogo está sendo jogado agora e quem hesita, perde. Quando um banco testa uma tecnologia, é notícia. Quando vários bancos se conectam à mesma tecnologia, é sinal de que um novo sistema está surgindo. E foi exatamente isso que aconteceu com o XRP. A matéria afirma que bancos estão plugando sua infraestrutura diretamente no XRPL, criando um corredor que pode movimentar bilhões, não bilhões um dia, bilhões que já estão começando a se posicionar agora. Nós vemos aqui nessa matéria que bancos se integram ao XRP Ledger, uma enxurrada de bilhões de dólares a caminho. Nós vemos aqui que a Ripple superou o último obstáculo para os bancos no XRP Ledger, uma medida considerada otimista no que diz respeito ao desbloqueio de bilhões em fluxos potenciais. Mais abaixo aqui na matéria nós vemos que a Ripple abre caminho, bancos prontos para inundar o XRPL com bilhões. Nós vemos que durante anos a Ripple divulgou parcerias com mais de 300 instituições financeiras, mas a atividade on-chain no XRP Ledger permaneceu modesta. A pergunta persistia: com tantas conexões institucionais, por que o XRP não apresentava um volume massivo? Nós vemos aqui abaixo que, segundo a analista de mercado Diana, a resposta não era tecnológica, mas sim regulatória e operacional. Nós vemos que David Schwartz, ex-CTO da Ripple e atual membro do conselho, afirma que as instituições há muito evitam liquidações diretas na blockchain, não por causa do XRPL em si, mas porque os bancos não tinham garantia de que os provedores de liquidez entendiam os rigorosos padrões regulatórios. Até agora, essa certeza não existia, impedindo que bilhões fossem movimentados pelo XRP. E mais abaixo aqui nós vemos que a Ripple remove a última barreira para bancos no XRPL com domínios permitidos, permitindo que instituições regulamentadas realizem transações em redes totalmente compatíveis e verificadas. A confiança cresce à medida que os pagamentos no XRP Ledger atingem 1,88 milhões, evidenciando a crescente adoção no mundo real. Nós vemos aqui que a Ripple revela DEX com permissão, desbloqueando bilhões em fluxos institucionais de XRP. A Ripple lançará sua DEX Permissioned em 18 de fevereiro, criando os primeiros pools de liquidez exclusivo para instituições no XRPL. Isso proporciona aos bancos uma maneira segura e regulamentada de negociar grandes volumes de XRP
diretamente na blockchain, abrindo caminho para fluxos institucionais de bilhões, antes impossível. Que abaixo nós vemos que analistas preveem um aumento expressivo nos volumes on-chain após a implementação completa, reforçando a visão da Ripple de que o XRPL será a espinha dorsal para transações internacionais de alta velocidade e conformidade com as regulamentações. A tokenização de commodities ultrapassou recentemente a marca de 5 bilhões, impulsionada pela atividade do Ethereum, Polygon e XRP Ledger. Por que isso importa? Porque bancos, eles não brincam, eles não especulam, eles não fazem apostas emocionais como o varejo. Eles entram somente quando algo resolve um problema real. E o XRP resolve o maior problema das finanças globais hoje: liquidez instantânea. Enquanto o mercado discute se o XRP cai ou sobe, o sistema financeiro está se preparando para usá-lo, e esse é o tipo de movimento que nunca aparece no candle do dia, aparece no impacto de longo prazo. E se você está entendendo o que quase ninguém percebe, você já está na frente de 99% do mercado. Mas estar na frente só faz diferença quando você age. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo para continuar entre os poucos que realmente sabem o que está acontecendo. E é aqui que entra a segunda matéria, porque não é coincidência que ao mesmo tempo em que bancos começam a se conectar ao XRP, aparece uma narrativa nova repetida em grupo. XRP não vai a lugar nenhum, acabou, é perda de tempo. Segundo o especialista citado na matéria, essa narrativa não surge porque o XRP está fraco, ela surge porque ele está prestes a ficar forte demais e querem sacudir você antes disso. E é por isso que essa narrativa aparece justamente agora. Nós vemos aqui na matéria: a narrativa de que o XRP não tem futuro foi criada para te desestabilizar. E é por isso que essa narrativa aparece justamente agora. Nós vemos aqui nessa matéria que a narrativa de que o XRP não tem futuro foi criada para te desestabilizar. Nós vemos aqui abaixo que o comentarista de mercado Coat JV está se manifestando contra o que ele chama de esforço deliberado para desencorajar os detentores de XRP durante períodos de turbulência no mercado. Em uma publicação recente no X, JV argumentou que afirmações como o Bitcoin está morto ou o XRP não vai a lugar nenhum não são opiniões genuínas, mas parte de uma estratégia já conhecida para forçar a saída de investidores de varejo antes que os grandes players se posicionem completamente. Segundo ele, primeiro são introduzidas a dúvida e o medo, depois a convicção é testada, e somente quando as instituições estão preparadas é que a narrativa muda. Nós vemos aqui abaixo que a estratégia é sempre a mesma. O coach JV afirmou que bancos e grandes instituições financeiras não desejam uma ampla participação de investidores individuais até que tenham definido suas próprias estratégias de exposição. Ele acredita que campanhas de pessimismo servem para manter os investidores comuns à margem, enquanto estratégias institucionais são implementadas discretamente. Assim que esses jogadores entenderem como lucrar, ele diz que a mensagem muda quase da noite para o dia, passando de ceticismo para um otimismo repentino. JV descreveu o processo como implacável. Ele observou que reações emocionais e comentários online frequentemente levam investidores a abandonar posições de longo prazo nos piores momentos possíveis. O mercado pensa que essa narrativa nasceu espontaneamente, mas a verdade ela está surgindo exatamente porque os bancos estão chegando e porque quem precisa se posicionar não quer concorrência varejista. Quando algo grande está prestes a acontecer, o varejo sempre é empurrado para fora antes do impacto, e esse padrão se repete há décadas. O XRP sempre foi visto como alternativo, como algo experimental, como um ecossistema promissor, mas quando bancos começam a integrar suas operações, algo muda na natureza do ativo. Ele deixa de ser apenas tecnologia e começa a se tornar infraestrutura, a mesma infraestrutura que pode sustentar liquidez institucional, tokenização de ativos, fluxos internacionais e sistemas colaterais de nova geração. O varejo
olha para o preço de hoje, mas bancos olham o papel que o XRP pode desempenhar no sistema financeiro de amanhã. E essa diferença de perspectiva explica tudo. Pensa em 2007, antes da digitalização bancária explodir, aplicativos de pagamento já estavam sendo testados silenciosamente. O público não percebeu, as manchetes ignoraram, os comerciantes acharam irrelevante. Mas quando a adoção se tornou inevitável, os sistemas antigos desmoronaram e os novos dominaram o mercado em meses. E isso é o que está acontecendo com o XRP agora. A maioria ainda vê um token parado, mas quem olha o movimento estrutural enxerga bancos integrando os sistemas, liquidez fluindo, narrativas manipuladas aparecendo e o varejo mais uma vez distraído com o gráfico. O preço não mostra, mas o ecossistema mostra, e é sempre o ecossistema que vence. Agora, olhando rapidamente o gráfico diário do XRP, o cenário técnico mostra exatamente essa fase de exaustão do mercado. O preço está trabalhando na região de $1,42, tentando se manter acima da parte inferior do canal de baixa. As EMAs de 9 e de 20 períodos ainda apontam para baixo, indicando que a tendência principal permanece pressionada, mas o preço está começando a encostar nelas, o que normalmente é o primeiro sinal de tentativa de reversão ou pelo menos de alívio. A região de $1,48, $1,50 aparece como a primeira resistência importante. Acima delas temos 1,50, 1,67 e 1,85 como alvos naturais caso o mercado ganhe fôlego. No suporte, o ponto mais relevante segue sendo $1,14, fundo recente que segurou a queda agressiva e de onde o preço reagiu com força. No RSI, o que chama a atenção é que ele já saiu da zona de sobrevenda e está tentando romper a média amarela, mostrando perda da força vendedora. Isso costuma anteceder movimentos de respiro, mesmo dentro de tendências maiores de baixa. Em resumo, o XRP ele segue pressionado, mas começa a mostrar sinais de estabilização. Se o preço conseguir romper as EMAs e fechar acima de $1,50, abre espaço para uma recuperação mais expressiva. Caso contrário, o mercado pode continuar acumulando força nessa faixa antes de qualquer movimento mais amplo. Nada do que vimos nestas matérias é coincidência. Não é coincidência que bancos escolheram o XRP exatamente quando o mercado está desinteressado. Não é coincidência que uma narrativa negativa aparece exatamente quando a adoção começa. Não é coincidência que o fluxo bilionário se aproxima exatamente quando o varejo está desmotivado e cansado. O mercado te distrai com o preço, mas o sistema te alerta com sinais. A pergunta é, você está olhando para o que o gráfico mostra ou para que o gráfico ainda não tem coragem de mostrar? E se você chegou até aqui, você já está entre os poucos que realmente entende o que está acontecendo. Agora faça a sua parte, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque quem age na hora certa é quem colhe os melhores resultados. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.